Uma vez eu ouvi uma frase que dizia que a maternidade nos tira muita coisa. Nos tira a liberdade de vir na hora que a gente quiser, a autonomia dos horários para a gente fazer aquilo que a gente quer no horário que a gente quiser. Às vezes não tira energia também, porque lidar com crianças é algo muito cansativo. Mas eu queria trazer nesse vídeo aqui tudo que a maternidade pode nos trazer e dizer a você que você pode e deve liderar como uma mãe. Olá, eu me chamo Camila e eu acredito que compartilhar trajetórias pode transformar a vida de quem vem trilhando a sua própria história. Eu ouvi essa frase algumas vezes, né, de que a maternidade nos tira muita coisa, e de fato a maternidade é um momento muito desafiador na vida da mulher, principalmente quando a gente tem, além dessa grande missão, né, desse ministério que é a maternidade, a gente tem o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa também, as responsabilidades que estão além dos nossos filhos, e isso, de fato, é muito, muito pesado, nos exige muito também. Mas eu comecei a reparar, principalmente depois que eu retornei a trabalhar, trabalhando home office, cuidando das minhas crianças em casa, que eu me tornei uma profissional muito melhor. E aí tem um livro que eu ainda quero comprar, né, esse livro para ler, que é Lidere como uma Mãe. Mas esse título me chamou muita atenção, porque depois que as minhas filhas nasceram, que eu continuei trabalhando, eu ficava pensando muito sobre isso. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, a gente estava fazendo uma obra, a gente estava construindo. E essa construção foi um negócio muito desgastante. A gente tinha que lidar com várias pessoas e era muito complicado essa lida. E aí a gente fala muito aqui em casa que paciência é uma virtude. E entre outros combinados que a gente tem aqui em casa, que fizeram com que a gente tivesse filhas muito mais obedientes e muito mais receptivas às orientações que nós nos damos. Então, vou deixar aqui nos cards, caso você ainda não tenha visto esse vídeo, de como ter filhos mais obedientes, usando essas frases que ajudam a criança a entender como é que funciona a dinâmica da casa. Mas a gente sempre falou isso, né, que paciência é uma virtude. E quando eu me deparei dentro de um contexto um tanto quanto delicado com alguns fornecedores, eu ficava pensando justamente isso. Nossa, paciência é mesmo uma virtude. Porque eu tenho que ter muito paciência para lidar com essa pessoa, que é um adulto, para lidar com essa pessoa e essa paciência que eu preciso exercer no meu trabalho para lidar com essa pessoa e com muitas outras pessoas também, me ocorreu que essa paciência aumentada veio do próprio cuidado com as minhas filhas. Não, então, ter cuidado com as minhas filhas, ter paciência com essa fase que é a infância, me fez ter muito mais paciência com o meu trabalho, com as pessoas que eu lido no meu trabalho. E é interessante pensar nisso, né? Porque eu fico, gente, às vezes um adulto, ele exige muito mais da nossa paciência do que uma criança. Outra coisa também que eu percebi que a maternidade fez com que eu desenvolvesse muito é a habilidade da gestão. Porque a gente fala, gestão de projetos, gestão de demandas, e se tem uma coisa que uma mãe sabe fazer, principalmente uma mãe que está em home office, cuidando de criança pequena enquanto trabalha, é a gestão. A gestão das demandas, a gestão das prioridades, porque acaba que a gente tem um tempo limitado para trabalhar com foco, que é quando a nossa criança está dormindo, e se a criança está acordada, a gente tem que fazer a gerência dessa criança enquanto ela está acordada, mais das demandas que a gente está realizando. Então, a gestão de projetos, a gestão de prioridades, isso foi uma coisa que a maternidade me trouxe. Eu acho que, por mais que existam MBAs e pós-graduação e especialização e tantas outras coisas, a vivência real da maternidade foi quem me trouxe, de fato, essa compreensão, né, essa necessidade de fazer essa gestão de forma bem feita. Eu ainda pretendo fazer algumas especializações, queria muito fazer o MBA, e essa gestão do tempo foi muito importante, essa gestão da prioridade, essa paciência, essa construção do foco, porque eu digo assim, quando eu estou trabalhando enquanto as minhas filhas estão dormindo, eu preciso ficar 100% focada naquilo que eu estou fazendo. Então, se tem uma notificação no celular, eu não vou dar atenção a essa notificação, porque eu preciso finalizar aquela demanda. Quando eu tinha muito mais tempo livre, parece que aquela coisa, naquele tempo que a gente tem livre, a gente usa aquele tempo todo e muitas vezes não finaliza as coisas que a gente precisava finalizar. Mas quando a gente tem um tempo limitado, a gente fica muito mais concentrado, porque a gente sabe da importância que aquele tempo tem para a gente executar aquela atividade. Então eu percebi que isso mudou muito também essa minha questão de foco. Quando elas estão dormindo, eu tenho esse tempo para fazer essa atividade. Então é essa atividade que eu vou fazer nesse tempo. Outra coisa que eu também aprendi a fazer foi a lidar melhor com as minhas falhas, com os meus erros. Porque na maternidade a gente está o tempo todo tentando acertar, mas muitas vezes a gente erra. E no trabalho também. Muitas vezes a gente faz um relatório, faz alguma entrega que a gente se dedicou, a gente
né, foi minucioso, viu aquilo várias vezes, tentou fazer uma entrega excelente, e aí quando a gente foi passar aquela atividade, outra pessoa foi revisar, achou algumas falhas, e aí eu ficava bem angustiada, né, ficava bem, tinha um pouco de inflexibilidade com essas falhas, mas a maternidade me trouxe essa tranquilidade de saber que sim, às vezes eu vou errar, sim, às vezes, por mais que eu revise aquele documento, alguma coisa vai passar, e isso não me faz menos profissional, não me faz uma profissional menos dedicada, assim como errar na minha maternidade também não me faz uma mãe menos dedicada. Mas o importante é que a cada erro a gente pare, analise, nos dê um auto-feedback, né, nos autoavalie a nós mesmas, desculpa, para saber aonde a gente pode melhorar. De repente é só uma questão de atenção mesmo, de repente foi uma questão de tempo, que você não teve tempo suficiente para fazer aquilo, porque, enfim, existem muitas outras coisas, mas que esse erro faz parte do processo de aprendizagem, tanto profissional quanto na maternidade. Outra coisa que a maternidade trouxe muito forte para mim foi essa questão da presença, porque às vezes a gente precisa ser presente no nosso trabalho, e quando eu falo presente, eu não falo fisicamente, né? Eu falo em termos de atenção. Então, essa questão do foco de você fazer uma coisa naquele momento é muito mais uma coisa você e aquela atividade que você tem que fazer. Mas quando eu falo em presença, eu falo, por exemplo, eu trabalho home office, então eu estou em uma reunião, estou na reunião de forma virtual, mas eu preciso estar presente naquela reunião. Se meus filhos estão dormindo, fica muito mais fácil fazer isso, né? Mas eu preciso estar presente no sentido de estar atenta, de estar ouvindo o que está sendo colocado, estar entendendo o que a reunião está dizendo, né, o que as pessoas estão dizendo, qual é o objetivo daquela reunião, para que eu consiga tirar dela o máximo possível de informação e estar bem alinhada com o grupo, apesar de estar distante fisicamente, né? Não estou lá trabalhando fisicamente, estou remotamente. E isso eu aprendi dentro da maternidade, com a presença nas minhas filhas. Porque tudo bem que em muitos momentos eu estou trabalhando enquanto estou com elas, mas quando eu estou só com elas, quando eu não estou sendo também profissional, eu preciso estar presente naquele momento. Eu preciso estar com elas, eu preciso olhar no olho delas, eu preciso ler a historinha que elas querem ler, eu preciso parar para pintar aquele desenho que elas estão querendo pintar, para montar aqueles bloquinhos que elas estão querendo montar. Então, tudo isso eu fui aprendendo junto na maternidade e que foi me construindo como uma profissional melhor, né? Eu fui percebendo isso, que à medida que eu fui me tornando mãe, eu fui me tornando uma profissional melhor, pelas qualidades que a maternidade foi me exigindo, foi exigindo com que eu tivesse. E eu acho que a última coisa que me fez uma profissional melhor a partir da maternidade foi a empatia. Porque uma criança muito pequena e muito vulnerável, ela depende da gente para tudo. E uma criança muito pequenininha, as que não falam, né? O choro é a forma que ela tem de se comunicar. Então, ela chora quando ela está com fome, ela chora quando ela está com sono, ela chora por qualquer motivo. E aí você tem que ter um olhar muito atento e empático ao choro da criança, para saber se aquele choro é de fome, se aquele choro é de dor. E quando você tem esse olhar empático com as pessoas com quem você trabalha, você passa a ser uma liderança melhor, você passa a ser um colega de trabalho melhor, você passa a ser uma pessoa melhor na vida como um todo. Então, quando eu vi essa frase, lidere como uma mãe, eu fiquei pensando, nossa, mas de fato, nós mães conseguimos fazer muita coisa. E se a gente pega esses ensinamentos que a maternidade nos ajuda a construir e nos força a construir, a gente consegue sim liderar melhor, né? Então, lidere como uma mãe para mim fez muito sentido. Quando eu leio o livro, eu trago para contar para vocês quais foram as minhas impressões do livro, mas essa frase me chamou tanta atenção que eu falei, antes de ler, mesmo assim, vou gravar para compartilhar essas ideias que eu tive, que eu já tinha tido, mas que esse título desse livro despertaram em mim para falar sobre isso. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Lidere como uma mãe, olhe para sua maternidade de forma afetuosa, respeitosa, e principalmente para você, identifique aquilo que a maternidade já lhe ajudou a melhorar, a construir como ser humano, como profissional. E eu espero que tudo isso lhe traga mais tranquilidade para saber que esse período de mais dedicação, uma hora vai passar, mas tudo aquilo que você aprendeu e tudo aquilo que você ensinou para os seus filhos, ensinou no seu trabalho, agregou no seu trabalho, eles permanecerão, serão o seu legado na vida dos seus filhos e na vida das pessoas com que você convive no dia a dia. Então é isso. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.